Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ansiedade, aquela que é normal e aquela que tira você do foco e te traz muitas coisas ruins. Por exemplo, a ansiedade que é normal que todo mundo tem. Você vai fazer uma prova e você fica ansioso porque é uma matéria nova, porque tem muito conteúdo, porque você não entendeu direito o que o professor disse e muito mais. Aí você fica ansioso. Mas essa ansiedade é normal, porque ela sempre vai aparecer quando uma situação é nova. Você vai mudar de casa, você vai fazer uma viagem que você está esperando há muito tempo. Então, essa expectativa toda de preparar as malas, de ver se está tudo certo com o hotel, com o voo, com tantos detalhes que envolvem uma viagem, também pode provocar a ansiedade. Mas ela é, como eu falo assim, uma ansiedade boa, que é numa expectativa. E outra coisa, voltando à prova, digamos que você está ansioso por causa de uma prova. E geralmente a pessoa ansiosa, né, ela começa a deixar que aquilo tome conta do pensamento dela. E o que que ela vai fazer na maioria das vezes, né? Eu digo por mim, porque eu já passei por isso. A tendência é que você vai procrastinar, porque você acha que você não entendeu a matéria, que não adianta você estudar, que não adianta você, gastar tempo com aquilo que não vai ter um bom resultado. É aí que entra a tua mudança de pensamento. Vamos conversar em relação à prova, né? Especificamente agora. Digamos, a tua cabeça vem assim: e se eu for mal na prova? Aí você tem que virar essa chave, você tem que pensar assim: e se eu estudar e eu for bem na prova? Eu não sou inteligente, eu não consigo aprender nada. Vira a chave e pensa assim: eu sou inteligente, sim, eu sou capaz de aprender. Procure alternativas na tua vida quando você for fazer alguma coisa que você tem dificuldade. Por exemplo, nesse caso, hoje em dia a gente tem tanta coisa que pode buscar conhecimento, não é mesmo? E quando eu era adolescente não era assim. E hoje em dia, por exemplo, você não entendeu uma matéria, você vai no YouTube, tem muitos professores ensinando, tem muitas alternativas, tem livros que se você gosta, né, de ler e pesquisar, você pode também ter os livros, você pode, de repente, se você tem condição de contratar um professor particular para te explicar aquilo. Se você não tem condição, você pode conversar com um amigo que sabe mais do que você. Então você sempre tem que buscar alternativas quando a ansiedade vem. Claro que quando eu estava nesse mundo perdido da ansiedade, eu não tinha isso, né? Eu ficava mesmo mal e daí eu não estudava e daí eu ia mal na prova e parecia que aquilo dizia: viu, eu não te falei que você não consegue mesmo, que você não é capaz. Hoje em dia, graças a Deus, eu vi que você tem que mudar a sua maneira de pensar. Na verdade, tudo começa aqui, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas frustrações, fraquezas, nas nossas decepções, nossos desejos. Então, o que que acontece? Se você viver baseado no que você sente, no que você acha que vai acontecer, a tua vida vira um monte de mini catástrofe, né? Porque na verdade a mente da gente é assim, ela funciona de acordo com o que você alimenta ela. Se você alimentar ela com coisas boas, né, com palavras de afirmação: não, eu consigo, eu vou fazer, eu sou capaz, vai dar certo, ainda que na primeira vez não dê tão certo. Comigo foi assim, né? Na primeira vez não deu tão certo, mas a minha nota já tinha aumentado. Agora eu vou de novo, eu vou estudar, eu vou me esforçar, sabe? Ter disciplina naquilo que você se propõe a fazer. Eu acredito que talvez seja essa parte que é a mais difícil, porque te obriga a sair da tua zona de conforto para você entrar numa zona que você vai se sentir desconfortável, sim, né? Porque você tá batalhando contra você mesmo, contra os teus pensamentos, aquilo que ele tá te falando, você vai fazer o contrário e dá muito certo, gente. Principalmente as palavras de afirmação. O que sai da nossa boca tem muito valor. Tem gente que não acredita e por isso sofre também, né?
mas eu aprendi que tem muito valor, funcionou na minha vida, funciona e sempre vai funcionar. E se funcionou comigo, funciona com você também, né? Porque nós somos todos iguais. Então é isso que eu queria conversar com vocês nesse primeiro ponto, em relação à mudança, né? Mudança de cidade, mudança de trabalho, mudança de casa. São situações também que provocam muita ansiedade e todas aquelas sensações e sentimentos que você já conhece, né? Se você não conhece, está entrando nisso hoje, vou falar algumas coisas para você que eu lembro que eu sentia, gente, e era muito ruim. Eu lembro que quando eu tava assim na pior fase da ansiedade, que eu não saía de casa naquele tempo ainda, a gente ia mudar de uma casa para outra, né? E é engraçado que eu lembro que eu não dormia mais direito, porque eu sabia que eu ia ter que mudar, aquele apartamento tinha sido vendido e eu não tinha opção. Só que na minha cabeça era só catástrofe, que eu não ia conseguir mudar, que eu não ia conseguir ficar naquele apartamento novo, que eu não ia dar conta das crianças, os 3 eram pequenos na época, e sabe, tudo aquilo trabalhando na minha cabeça, e parecia que quanto mais eu pensava, mais coisa ruim vinha, e você fica presa. E eu não sei vocês, mas eu sentia que tinha como se fosse uma prisão invisível em volta de mim. Eu não estava presa em lugar nenhum. Eu estava presa em mim mesma, nos meus pensamentos ruins, né? O que é péssimo. Aí o que acontece? Eu lembro que ficou aquilo, né? E eu tive muitas crises nesse um mês. Nossa, eu tive muitas crises. Daí eu tinha crise o tempo todo, assim, praticamente. Lavando louça, cuidando deles, tomando banho, porque o pavor de saber que eu ia ter que mudar. E eu lembro que na noite anterior eu acordei com crise, né? Com falta de ar, com o coração disparado, as mãos geladas, o meu corpo tremia, né? Assim, dor de cabeça, a visão embaçava. Meu Deus, tive deserização, despersonalização, que quem já teve sabe o quão horrível é. E daí chegou o dia da mudança. Chegou de manhã o dia da mudança, gente. Foi muito engraçado, porque daí eu arrumei tudo, né? A gente arrumou, mudou, colocou tudo no caminhão, dentro do carro, que ia levar no carro, e a gente foi para casa nova e chegando lá com 3 crianças. Imagina o apartamento que eu tinha, que eu estava me mudando, era bem menor do que eu morava. Aí a gente cuidou das crianças, tal, eu fiz o almoço, né, tal, e fui organizando. Chegou no final do dia, o que aconteceu, gente? Aconteceu alguma coisa do que eu pensava? Nada, não aconteceu nada. Eu não tive nem crise, eu não fiquei nem ansiosa, eu não fiquei com nada. Porque eu tava tão absorta com as crianças, com a mudança, para fazer as coisas, que eu não tive tempo. A minha mente não teve tempo de me deixar mal. Então, assim, o que eu aprendi? Aquilo ali foi, assim, um marco na minha vida. Eu falei, opa... Quer dizer que se minha mente está ocupada, eu não fico pensando em coisa ruim e eu tô ativa fazendo outras coisas, eu não tenho crise, alguma coisa aqui tem um caminho, né? Então foi isso que eu fui começando a aprender, que é o assunto do vídeo de hoje, né? Que eu já comecei conversando com vocês, que é isso, que a ansiedade, gente, ela vive no amanhã. Mas você, nós vivemos no hoje. Hoje, nós só temos o hoje, o presente. O passado já foi, o presente é o agora e o amanhã vai vir, ainda não veio, né? Então, assim, para você viver a sua vida é o agora. Não, o que passou, passou. Se tiver que perdoar alguém, perdoa. Se tiver que liberar alguém, libera, né? Isso não vai fazer bem para você. Então, quem tiver que passou na sua vida, deixa aí. Quem está na sua vida hoje, aproveita, né? São as pessoas que Deus coloca no nosso caminho e que sempre vêm para somar. Às vezes são pessoas ruins, tem pessoas ruins, mas elas também são usadas para nos ensinar alguma coisa. Tem pessoas boas, sim, aquelas que a gente quer ficar perto e tudo mais.
Então, sempre viva o hoje, porque nós só temos o presente, gente. É o presente, já diz, ó, presente. Deus nos dá um presente a cada dia. E é assim que a gente tem que viver para se livrar. É uma das maneiras de você se livrar da ansiedade, porque vai acabar com aquele e se. E se acontecer? E se eu for? E se eu não conseguir? E se eu não passar? E se eu não tirar nota boa? E se eu fizer tudo errado? Vai acabar, porque você está vivendo o hoje. E se você vive o hoje, você se prepara, você faz o que tem que fazer hoje. Por exemplo, quando eu fui mudar, eu tinha, naquele dia que eu mudei, que eu entrei no apartamento lá com as crianças, eu tinha que focar no que eu estava fazendo, né? Eu não podia sentar e ficar lá, pensando, meu Deus, e agora a minha vida? E se eu sentir uma crise, se eu ficar mal? Não dava, gente. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer as coisas. Então, assim, você se obrigar também a fazer o que tem que ser feito. É desconfortável, é ruim. Eu cansei de ir para aula, porque quando apareceu, assim, a crise assim, mais forte, que eu lembro que eu estava com 17 anos, eu estava no terceiro ano do magistério, eu lembro que eu tive uma das piores crises foi na escadaria do colégio. E eu lembro que tava aquele monte de alunos subindo, né? Um colégio grande ao mesmo tempo. E eu gostava de ir no canto, perto da onde tinha tipo um corrimão, assim. E eu lembro quando eu tava subindo ali, que eu tive a sensação que eu não tava mais lá. E que as vozes das pessoas começaram a ficar longe, longe. E parecia que a minha cabeça desfocou. E a sensação de desmaio muito forte, de tontura, enjoo, veio tudo junto, assim. E eu lembro que eu fui subindo, me segurando, cheguei na sala e eu vi que não passou. Aí quando eu tava descendo para conversar com a inspetora, para ligarem para minha casa para eu ir embora, quando eu tava descendo a escada, eu já não tinha sentido, não sentia mais nada. Mas eu tava assim, era como se tivessem me dado uma surra no meu corpo, a sensação que eu tinha, que eu tava toda machucada, doída, era uma coisa muito ruim. Aí eu desci, falei com a inspetora. Aí, mas eu não tava sentindo mais nada, eu já tava ótima. Aí ligaram pra minha mãe e eu voltei pra casa. Daí eu lembro que no colégio me deram um chá e tal, e eu voltei. Quando cheguei em casa, eu tinha que, claro, ir pra aula no outro dia. E pra quem que eu ia contar isso que eu senti, gente? Nunca tinha ouvido ninguém na minha vida que tinha sentido um treco desse na minha cabeça. Eu pensei, eu tô ficando louca? Alguma coisa aconteceu. Estou ficando tanta... Só que eu vi que não, porque depois fiquei boa. Falei, então não tô. Aí fiquei em casa aquele dia normal, mas com aquela sensação esquisita em mim. Aí no outro dia eu tinha que ir pra aula, né? A vontade era de não ir, mas eu falei, não, eu tenho que ir. E eu fui. Então assim, eu lembro que eu passei que foi no meio do ano, mais ou menos, até o final, arrastada indo pra escola. Mas eu sabia que eu tinha que ir, que eu tinha que enfrentar, mesmo tendo crises. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente fica sem entender o que está se passando, o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente não se conhece, né? Não presta atenção em nós mesmos, porque muitas vezes a gente acha que se a gente falar, os outros não vão entender, e também porque a gente tem medo de ser julgado, né? Então eu tinha todas essas preocupações na minha cabeça, né? E primeiro porque hoje em dia todo mundo fala de ansiedade, pânico, fobia social, agorafobia, mas naquele tempo nunca tinha nem ouvido falar, gente. Então eu me sentia muito, muito sozinha. E quem que eu tinha? Só tinha Deus para falar, né? E eu lembro que eu chorava, falava assim, o que tá acontecendo comigo? Me ajuda, me dá uma luz. E realmente ele veio e me mostrou como que eu saía daquilo, né? Então, assim, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que não se julgue, né? Inferior, menor, não se julgue diferente dos outros, não julgue que você está sendo castigado, não julgue que, meu Deus, Deus não gosta de mim, ou ele não se importa comigo, ou eu fiz alguma coisa errada para merecer tudo isso, porque eu pensava tudo isso, eu achava que eu tinha feito alguma coisa terrível,
que eu estava sendo castigada por aquilo. Mas não é, gente. Assim, hoje, quando eu olho para trás, naquela época, como estava a minha vida, o meu emocional, o quão pressionada eu estava me sentindo naquele ano, o quantas coisas estavam. Eu sou uma pessoa que eu sei lidar bem com pressão, mas eu era muito jovem naquela época, eu tinha 17 anos e eu não tenho a experiência que eu tinha hoje, né? De lidar, de saber dizer não. Eu não dizia não para as pessoas, eu dava um jeito sempre de fazer o que todo mundo queria para agradar, para ninguém me julgar. Então naquela época, né, eu não tinha isso. E o que acontecia? Eu estava fazendo magistério, eu tinha estágio, eu trabalhava na escola que eu estudava, eu fazia balé, eu fazia inglês, eu fazia datilografia. Datilografia, hein, gente? Ninguém nem sabe o que é. Depois vocês pesquisam aí. Eu fiz datilografia. Então, fora isso, eu tinha minhas atividades na igreja que eu frequentava e eu era assídua e eu me envolvia nas coisas. Então, eu não parava nem sábado nem domingo. Então, o que aconteceu? E daí, com tudo isso na minha vida, os meus pais se separaram. Então, o que eu quero falar é que existe um limite mental, emocional da gente. Nós somos humanos. Chega uma hora que a conta vem, entendeu? O que eu quero dizer é que não se sobrecarregue. Eu guardei tudo pra mim, eu não falava nada com ninguém, eu não reclamava de nada. Quando eles se separaram, eu pensava, eu não posso dar trabalho para minha mãe, ela já tá sofrendo. Como é que eu ainda vou incomodar ela com as minhas coisas? Então tudo isso foi somando, até que a hora que o potinho, né, como é que a gente fala? Ele, sei lá, ele foi para fora, entendeu? Ele transbordou. Isso mesmo, eu tenho uma pessoa aqui me ajudando, gente, isso é muito bom. Ele transbordou, então foi isso. Então é assim que funcionam as coisas e eu quero dar para vocês, eu queria, né, dar para vocês algumas dicas, mas eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Porque eu já conversei bastante com vocês e eu quero dar uma sementinha para vocês da Bíblia hoje, que é um versículo que fala muito comigo, tá? Que diz assim, ele tá em Hebreus 11:30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodearem por 7 dias. E quando Deus me deu esse versículo, eu fiquei pensando, nossa, o que quer dizer isso, né? Se vocês lerem, quem não conhece a história de Jericó, das muralhas de Jericó, quando elas caíram, procura lá na Bíblia, mas a história é a seguinte, que o povo de Israel, eles rodearam, Deus mandou eles rodearem por 7 dias, e depois disso as muralhas ruíram. Não foram eles que derrubaram as muralhas, Deus derrubou as muralhas. O que eu tô querendo dizer com isso? Faça o que você pode fazer, o que é possível para você hoje. Hoje eu consigo me preparar melhor para estudar. Eu posso estudar, eu posso assistir vídeo, eu não vou mais procrastinar, eu vou acordar mais cedo, eu vou contar meus problemas para alguém, eu vou ter uma pessoa de confiança, eu vou procurar um médico de repente, eu vou procurar um terapeuta, eu vou procurar meu pastor, eu não sei a fé que você professa, mas faça a sua parte, entendeu? Não fique mais sozinho. Não fique mais sozinha. Então faça a sua parte, que Deus vem com um milagre. É isso que eu quero dizer. Quem derrubou as muralhas foi o Senhor. E quem vai fazer o restante do que precisa é Ele também com você. Não existe acepção de pessoas, ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos todos, gente, no mesmo barco. Uns com ansiedade e outros não. Mas vamos trabalhar juntos, porque juntos a gente consegue sim vencer. Tá bom? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E até a próxima.